Fala família vascaína, tudo bem? Beleza com vocês? Ótima segunda-feira, bem-vindos ao canal Vasco Raiz e hoje você vai ficar sabendo de todos os comentários, de tudo que rolou, infelizmente, da derrota para o Corinthians ontem, né, gente? Foi uma derrota que, vou te falar, tá engajado na goela aqui, gente. Então vem comigo, vamos trocar essa ideia. Ó, hoje tem muita polêmica, entrevista forte, jogadores lesionados e, claro, os próximos confrontos do Gigante da Colina. Então já chega deixando o like, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo e vem comigo porque o clima, infelizmente, deu uma pesada, né, gente? Vem comigo aí. Bom, gente, vamos começar falando, infelizmente, da partida de ontem. O Vasco perdeu para o Corinthians de 1-0, como todos já sabem, infelizmente, lá no Itaquerão, lá em São Paulo, né? E a imprensa, ela não perdoou. Não tem o que falar muito, né, gente? O Vasco com um a mais o segundo tempo todo e não conseguir criar nada, nenhuma situação de gol assim clara, cara, foi muito ruim mesmo, né, gente? E os portais não perdoaram, né, gente? Band Esportes, Corinthians supera expulsão e vence o Vasco. CNN, Corinthians vence e empurra o Santos para a zona de rebaixamento. Esportes News do Mundo, Corinthians vence e deixa o Z4. Resumo da ópera, né, galera? O Corinthians ganhou, saiu da zona de rebaixamento e o Vasco, infelizmente, estacionou ali no 10º lugar com 16 pontos. Poderíamos ter saído com essa vitória, cara. O Vasco, ele tem essa proeza de dar o resultado do jogo pro time adversário, né? Com um a menos o Vasco não fez nada. E quando estava com 11 contra 11, o Vasco tava tomando um sufoco, gente. Era bola na área toda hora. Cara, o Renato Gaúcho, ele precisa mexer nesse sistema defensivo aí, de marcação ali, com bola aérea, porque, cara, foi uma bola atrás da outra cruzada na área e os jogadores do Corinthians subindo sozinhos, os jogadores do Vasco viajando, cara. Então, precisa ser treinado isso. E depois do jogo, o Renato Gaúcho, né, falou com a imprensa na entrevista coletiva. E aí, meu amigo, salve faísca. Porque a galera chegou junto, pisando no peito e sabe como é que o Renato Gaúcho e respondeu à altura, né? Vamos lá. Ele foi cobrado por não escalar o Spinelli, que meteu 2 gols no jogo passado contra o Paysandu. E a resposta foi direta. O jogo pedia velocidade, ao meu ver. E o Spinelli, ele não tem velocidade, não é um jogador de velocidade. Não adianta colocar só porque fez 2 gols. Né? Renato ainda explicou e colocou vários atacantes no fim. Disse que o time não criou, que a bola não entrou e completou. Entrar em campo, eu não posso. Realmente, né, cara? Ele municiou ali o ataque do Vasco. O Vasco ficou com vários jogadores ali na área do Corinthians. Só que, cara, Lucas Piton mal, Andrés Gomes mal, jogadores do Vasco tentando chutar de bola de fora da área, isolando a bola na lua. Cara, vamos botar o pé na forma, gente. Pelo menos acerta o gol. Chuta de fora da área, mas pelo menos acerta o gol. Experimenta o goleiro. É uma frase antiga. Vamos experimentar o goleiro. Chutando o gol. Vai que o goleiro, de repente, a bola quica. Tem um morrinho artilheiro ali, a bola quica, desvia, né? Pelo menos acerta o gol. Experimenta o goleiro, cara. Que às vezes o goleiro dá um frango. Mas, cara, nem isso. Jogadores do Vasco acertando a bola tudo na lua. Pareciam até jogadores astronautas. Só queria saber da lua, gente. Meu Deus do céu. E como eu falei, né, gente, com a derrota o Vasco se manteve ali no 10º lugar com 16 pontos, mas pode cair algumas posições, mas não caiu, né? Eu já vi que hoje de manhã aqui os times que jogaram não ganharam, empataram e o Vasco se manteve ali na 10ª posição, né, gente? E depois do jogo, né, tivemos 2 baixas e 2 preocupações. E para piorar, né, Thiago Mendes e Cuiabano, 2 jogadores importantíssimos aí, saíram sentindo dores, né? Thiago Mendes saiu com muita dor no tornozelo, né, após a entrada criminosa do André, né? E, meu Deus do céu, né? Não tem como não falar que aquilo ali não era para expulsão direta, né? Chamou o lance de entrada desleal e realmente, cara, dá uma entrada naquela ali por trás, quase quebra o tornozelo do cara. Não garantiu presença na quinta-feira, né? O Thiago Mendes falou, né? E disse: vou tratar e esperar. E espero estar à disposição. Cuiabano, né, também deixou o jogo com desconforto muscular, também é dúvida. Exames serão feitos hoje, né, para ver qual é a gravidade. Ou seja, 2 peças importantes podem ficar fora justamente desse jogo que é muito, muito importante para o Vasco, né, que é o Vasco e Olímpia, né, pela Sul-Americana, um jogo decisivo, né, gente? E vamos para os próximos jogos, né? Vamos lá, agora é olhar para frente, né? Corinthians passou, agora vamos olhar daqui para frente porque precisamos de vitórias para manter o Vasco embalado, né, gente? Vamos lá. Dia 30/4, Vasco e Olímpia pela Sul-Americana será aqui em São Januário, né? Flamengo e Vasco dia 3/5 pelo Brasileirão
no Maracanã, né? Dia 6/5, Audax Italiano e Vasco Sul-Americana será lá fora, né? Dia 10/5, Vasco e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E dia 13/5, Vasco e Paysandu aqui em São Januário pela Copa do Brasil, gente. E já aproveito para avisar, o Vasco não demonstrou interesse no atacante Hulk, né? Apesar de todos os boatos, todo mundo sabe que tá rolando aí, mas o Vasco não se interessou em trazer o Hulk, pessoal. Bom, família, foi até aqui, então comenta aqui se você concorda com o Renato Gaúcho em deixar o Spinelli de fora ou não. E o que vocês acham dessa sequência duríssima que vem aí, né, galera? Não serão jogos fáceis, o Vasco precisa de jogadores decisivos, o Vasco precisa trazer jogadores pra dar uma inflada, pra inchar aí o elenco, porque tá difícil, né? Tá faltando peça de reposição, né, gente? E no demais, se inscreve no canal, gente. Comenta, compartilha, amassa o like aí, gente. E manda pra galera vascaína aí. E comenta aqui que eu vou responder tudinho que você achou aí do jogo do Vasco. O que você achou aí do que o Renato Gaúcho falou. Se concorda ou não concorda com o Spinelli, né? Em caso de entrar logo do início ou não, porque ele não tem muita velocidade. Vem trocar uma ideia comigo, gente. Se inscreve no canal, gente. E vamos pra cima. Vasco Raiz. Valeu. Até o próximo vídeo, galera.